Estamos aí novamente para mais um vídeo. Trouxe aqui meu ajudante predileto para nos acompanhar nesse momento enquanto nós estamos aqui. Dá um tchauzinho, Andrew. Tem um texto que é apresentado numa compilação que foi feita dos textos que Ellen White escreve sobre a comportagem, no Comportor Evangelista. Então, 3 características que Ellen White apresenta no livro. Essas 3 características, claro, muito do que Ellen White fala a gente tem que interpretar Ellen White e entender o que ela está querendo dizer, né? Às vezes eu vejo gente dizendo assim: se há um departamento mais importante do que o outro, se há uma... Como adventista, a gente tem até um cuidado para interpretar aquilo que a Bíblia fala, mas às vezes o mesmo cuidado ele não é tido quando nós vamos interpretar aquilo que Ellen White fala. Então é muito comum os textos de Ellen White serem mal interpretados, né? Tiago White já escreveu sobre isso na época dela, dizendo que era um problema porque as pessoas que eram mais extremistas pegavam os textos e puxavam ainda mais para os extremos. E aqueles que eram liberais, eles pegavam os textos e interpretavam dentro dessa perspectiva. Na época dela, isso já causava problema, imagine hoje, então, tanto tempo depois do que ela escreveu. Tentando respeitar aí o pensamento da autora, ou o pensamento que a autora reflete, ela fala sobre 3 características que o comportor deveria ter. Claro que essas mesmas 3 características o ancião deveria ter, o Caleb deveria ter, o evangelista deveria ter, o diácono deveria ter, todos deveriam ter, né? Quais características são essas, afinal de contas? Ela disse que o comportor deveria ser 1. Manso como Moisés. Se a gente parar para pensar na figura de Moisés, a gente vai encontrar um homem que, sem sombra de dúvida, era um homem muito manso para poder lidar com todo aquele povo. E por que ela diz isso? Porque a paciência é algo fundamental dentro do trabalho da comportagem. Você consegue imaginar um comportor que não seja manso? A minha mansidão aqui. Você consegue imaginar que seria uma dificuldade. Você precisa de mansidão quando você ouve o não. Você precisa de mansidão quando termina o mês e você acha que tem muito dinheiro lá nos céus e depois você vai ver que não tem, porque você não fez os cálculos da forma correta. Você vai precisar de mansidão para lidar com o teu assistente, para lidar com a tua família que talvez não entenda o teu ministério. Ou seja, é sempre um desafio. Se há uma característica que o comportor precisa ter, é a mansidão, para ouvir os nãos e ainda assim continuar perseverando, né? Como diz o Bill Porter do filme De Porta em Porta, paciência e perseverança, né? Paciência e perseverança. Bom, além disso, ela fala de outra característica que o comportor também deveria ser temperante como Daniel. Por que é importante que o comportor seja temperante? Porque a temperança acaba sendo a base do nosso trabalho. Por que a temperança vai ser a base do nosso trabalho? Porque nós vendemos temperança, falamos sobre temperança, e essa temperança que nós falamos nem sempre ela é acompanhada no dia a dia. Já vi campanhas e já experimentei isso, às vezes de estar tão cansado no sábado. A ponto de simplesmente não ter condições físicas de ir para o culto no sábado. Ou seja, trabalhei tanto durante a semana que não tinha condições físicas de ir no culto. Algo como isso provavelmente não vai dar certo. Por quê? A gente fala que o cliente tem que ter cuidado do seu corpo, tem que dormir, tem que descansar e etc. Só que isso nem sempre acontece com a gente. Às vezes nós criamos alguns mitos assim, né? O mito do super-herói, o cara que saiu na chuva e foi lá e mesmo um dia de chuva ele saiu e vendeu, né? Maravilha isso aí, fantástico, né? Mas ele também pode ter saído, pode ter pegado uma bronquite e morrer antes da hora, né? Se você ler a história, você vai ver que, por exemplo, o J.N. Andrews e Tiago White, outros caras, eles morreram muito antes do que eles deveriam, do que eles poderiam ter morrido, porque eles se sacrificavam demais e esse sacrifício acabou com os dias úteis
do trabalho deles. Às vezes a pessoa assim, o cara foi, sei lá, foi operado e saiu para dar oferta. E a gente pega essa história desse cara que saiu operado, foi dar oferta e ainda usa isso como um mito do super-herói, né? Então nós acabamos criando esses mitos. É mais ou menos quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou há 3 meses viajando direto, só chego em casa e minha mala já está pronta. Eu acho que a gente não usar isso como um trunfo, como se fosse uma grande vantagem, como se fosse assim uma coisa fantástica, né? Então a temperança, que ela envolve o descansar, e o comportor ele precisa descansar, ele precisa ter cuidado. Se ele arrebentar a coluna dele, o que adianta? Você entende o que eu estou dizendo, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua saúde também, né? Então a segunda coisa é essa, e a terceira coisa que Ellen White fala, a terceira característica deve ser temperante como Moisés, deve ser manso como Moisés, temperante como Daniel e casto como José. Imagine você aí, principalmente quando a gente pensa no comportor estudante, uma casa onde tem várias moças, vários rapazes. O normal é que um sinta atração pelo outro, o normal é esse. Hoje a gente sabe que muita coisa está diferente, mas o normal é esse, é que sinta atração pelo outro. Então seria mais ou menos como um barril de pólvora, né? Isso não só com o comportor estudante, eu estou usando ele só como um exemplo. A gente vive num mundo completamente erotizado, a gente vive num período muito difícil, e se manter casto, sem sombra de dúvida, é uma batalha, como o título do livro, né? A batalha de todo homem ou a batalha de toda mulher. Porém, esse é o convite de Ellen White, né? Inclusive no testemunho sobre conduta sexual, Ellen White conta a história de uma jovem que estava envolvida nesse tipo de relacionamento, e ela apresenta ali alguns conselhos para ela. É interessante, inclusive essa jovem ela era comportora, né? Você pode depois ler e confirmar a história e ver os conselhos que Ellen White dá para essa pessoa. Um convite de santidade, nesse caso é um convite para que a castidade ela envolve principalmente o pensamento, porque ou a percepção do mundo, olhando ali para os cavalos que estão ali atrás. Eu lembro da analogia de Platão. Platão ele tem uma analogia que ele diz que a percepção que a gente tem do mundo é com o cavaleiro, as rédeas são os nossos pensamentos e o cavalo especificamente são as nossas ações. Quando eu chego a fazer alguma coisa é porque eu pensei sobre aquilo, é porque eu percebi aquilo, ou seja, eu deliberei sobre aquilo. Então, a percepção, a forma que eu percebo o mundo define o que eu penso define aquilo que eu faço. Então a castidade ela vai passar muito sobre isso aí. Tem um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que Paulo ele diz o quê? Que a gente deve se achegar confiadamente ao trono da graça para alcançar graça para a ocasião oportuna. Então qual é a hora da gente vencer a tentação? Não é na hora da tentação, e sim sempre antes dela. 3 conselhos: manso como Moisés, temperante como Daniel e casto como José. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe aí também, para que a gente consiga desenvolver essas 3 características. É provável que se a gente encontrar alguém que tenha essas 3 coisas, você vai encontrar alguém praticamente pronto para ser transladado. Se você está gostando, está fazendo sentido o que nós estamos falando aqui, então passa aí para os seus amigos aí. É isso. Em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força que em sua excelência é seguridade aquele que a permitir. Cristo